Estão indo bem lá nos exercícios? Como que vocês estão? Lucas? Estão indo bem nos exercícios? Aham. Acho que essa semana deu uma amenizada, né, no peso dos exercícios, né? Essa semana agora tem uns exercícios bons aí para vocês, tá? Então caprichem lá. Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar aqui a aula de hoje com vocês, tá? Mesma coisa das outras, né? Vou passar aqui para vocês. Depois eu disponibilizo lá. Né? E qualquer dúvida que vocês tenham, vão mandando aí no grupo, tá? Estão chegando? Sim? Sim, professor. Então tá bom. Hoje a turma tá de poucas palavras, hein? Fazer essa turma falar mais. Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai falar de umidade atmosférica. A aula passada a gente falou um pouquinho sobre a temperatura do ar. Tá? Então, olha lá. Olha o que a gente vai ver hoje, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho, uma introdução sobre a umidade atmosférica. Depois, o conteúdo de vapor de água no ar. Depois, a pressão máxima de vapor de água, quer dizer, quanto que um determinado ambiente consegue suportar de vapor de água. Depois, qual que é a pressão real, ou seja, quanto que tem de vapor de água naquele ambiente. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de expressar a umidade atmosférica. Então, entra lá, umidade relativa do ar. Então, vocês vão aprender a calcular a umidade relativa do ar. Vocês vão ver que existem pontos positivos da umidade relativa do ar e pontos negativos. E existem outras formas de se expressar a quantidade de umidade na atmosfera. Então, você tem umidade absoluta, umidade específica, razão de mistura. Vocês vão aprender a calcular também, a determinar o ponto de orvalho. Tá? Além disso, vocês vão ver que existem aí vários métodos de determinação da umidade relativa do ar. Então, você tem o método analítico, o método tabular e o método gráfico. Então, vocês vão aprender a calcular a umidade atmosférica. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês a questão das tabelas, que é o método tabular, e eu vou mostrar para vocês também, né, gráfico, né, um exemplo ali de um gráfico que tem para se determinar a umidade atmosférica. Depois, rapidamente, também falar um pouquinho sobre a variação diária da umidade do ar, como que ela varia diariamente a umidade, né? E a variação ao longo do ano da umidade do ar, certo? Então, olha lá. Primeira coisa, a umidade atmosférica. O que é a umidade atmosférica? Então, você precisa ter um conceito disso. Então, se eu perguntasse para vocês logo no início da aula o que é a umidade atmosférica, talvez vocês, né, se batessem um pouquinho para responder. Então, o que é a umidade atmosférica? Refere-se à água sobre forma de vapor. Então, refere-se à água sob forma de vapor invisível existente no ar. Então, notem que nesse ambiente que vocês estão agora, né, no quarto de vocês, na sala de vocês, existe uma determinada quantidade de vapor no ar. E essa quantidade de vapor, ele é invisível. Tá certo? Então, a umidade atmosférica, ela é invisível. O vapor de água é um dos componentes mais variáveis da atmosfera. Seu conteúdo máximo possível depende apenas da temperatura do ar. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai repetir bastante na aula de hoje. Então, eu vou colocar aqui para vocês, de uma forma geral, que assim, ó, o E o que é? Já vão guardando.
é a pressão máxima de vapor de água. A pressão máxima de vapor de água vai ser uma função da temperatura do ar. Tá? Então, é isso que está dizendo aqui em cima. Tá? Então, a quantidade de vapor, né, é variável, né, dependendo do ambiente em que você está, e o conteúdo máximo possível, ou seja, a pressão máxima de vapor de água, depende apenas da temperatura do ar. E vocês vão aprender a calcular isso daí. Em geral, a quantidade de vapor de água diminui do equador para os polos. Por que acontece isso, pessoal? Então, lá, em geral, a quantidade de vapor de água diminui do equador para os polos. Porque no equador, você tem mais radiação chegando. Se você tem mais radiação chegando, a temperatura vai ser maior. Se a temperatura vai ser maior, a pressão máxima de vapor de água vai ser também maior, tá? Se à medida que você vai caminhando aqui para os polos, a temperatura vai diminuindo, consequentemente, a pressão máxima de vapor de água também vai diminuindo, certo? Claro que, por que em geral? Porque você tem, né, os microclimas. Então, dependendo do microclima ali, você pode ter a questão da temperatura ali variando um pouco. Bom? A passagem da água para a fase de vapor é feita pelos processos físicos de evaporação, sublimação e transpiração. Tá? E a energia que é utilizada nesses processos é a radiação solar. A condensação do vapor de água dá origem à maioria dos fenômenos do tempo, como nuvens, precipitação, orvalho e nevoeiro. Agora a gente faz uma paradinha aqui. Então, olha lá, ó. A condensação. Então, quer dizer, a passagem do vapor para o líquido, né? Dá origem à maioria dos fenômenos do tempo, como nuvens. Então, o que é uma nuvem? Eu já falei para vocês. Nuvem, né, são gotículas de água e ou cristais de gelo em suspensão. Então, notem que você não está mais falando de vapor invisível, né? Você está falando de gotícula de água. Por isso, a condensação aqui. Né? Então, você condensou aquele vapor de água, ele virou líquido e ele está em suspensão na atmosfera. Então, ele pode tanto virar líquido, né, como sólido, né? Dependendo da altura da nuvem. Você tem nuvens formadas por cristais de gelo, são aquelas nuvens mais altas, e você tem nuvens mais baixas, que são nuvens formadas por gotículas de água em suspensão. Então, nuvem. Você tem a precipitação. Quando que ocorre a precipitação? Quando a quantidade de gotículas de água aqui em suspensão é muito grande e essa nuvem não suporta mais essa quantidade. Então, ocorre a precipitação. Orvalho. O que é o orvalho? O orvalho é a condensação que se forma sobre determinadas superfícies mais frias durante a noite. E claro que isso depende da quantidade de umidade na atmosfera. Então, por exemplo, vocês já devem ter visto assim o gramado logo cedo, quando ele fica molhado. Aquilo ali, o que é? O orvalho. Então, vocês vão ver que o orvalho tem duas variáveis importantes do orvalho aqui, que é a quantidade de orvalho. Né? Então, às vezes você vai ver que vai se formar menos orvalho, às vezes se forma mais orvalho. E o tempo que aquele orvalho fica ali. É chamado tempo de molhamento. Isso é importante principalmente para o pessoal da agricultura. E nevoeiro. O que é nevoeiro, pessoal? Nevoeiro nada mais é do que uma nuvem que toca o solo. Então, vocês vão aprender lá na frente a calcular a base da nuvem. Então, você tem lá a nuvem, você tem uma determinada altura, aqui o solo, né?
E a gente aprende a calcular isso daqui, essa altura da base da nuvem. Quando essa altura é igual a zero, o que acontece? Você tem um nevoeiro. Bom, então, um nevoeiro nada mais é do que uma altura, uma nuvem com altura de base igual a zero. Bom, qualquer dúvida, vão perguntando aí, pessoal. Então, aqui só para mostrar para vocês, exemplificar um pouquinho a questão da importância da água e, né, o ciclo da água. Aqui a gente fala bastante disso nas várias disciplinas. Vocês vão ver lá, por exemplo, em manejo de bacias hidrográficas, vocês vão rever um pouco disso. Né? Mas o que a gente tem aqui? A gente tem a questão, vamos começar aqui, os raios solares, né? Então, lá, ó, ondas curtas, notem aqui, ó, o comprimento de onda, né? Isso está relacionado com quem? Vocês já podem falar assim, essa daí é a lei de Wien, né? Que é a onda, digamos, de máxima emissão. Então, nós recebemos em ondas curtas, por quê? Porque o Sol tem uma temperatura alta, uma temperatura elevada, em torno lá que está relacionada ali, né, a questão da lei de Stefan Boltzmann, né? Então você tem uma temperatura elevada, aí você tem o comprimento de onda de máxima emissão, né? O comprimento de onda de máxima emissão, ele é inversamente proporcional a essa temperatura. Então, quanto maior for a temperatura, e no caso aí você tem o Sol com uma alta temperatura, você tem um comprimento de onda de máxima emissão pequeno, e é o que está representando aqui, né? Comprimento de onda pequeno. Então, comprimento de onda, lembrando a distância entre duas cristas ou dois vales, né? A Terra recebe esse comprimento, essa radiação, e emite determinada radiação. Determinada radiação vai ser perdida diretamente para o espaço, mas notem que é um comprimento de onda maior. Por quê? Porque a Terra tem uma temperatura menor. E o que a gente tem aqui? A gente tem aqui parte dessa radiação que é emitida é absorvida pelas nuvens e ocorre a chamada contrarradiação. Ela volta para a Terra. Então, isso daqui que a gente já falou um pouquinho, né? Parte dessa radiação aqui, ela vem aqui para a água, né? E você tem aí a evaporação, ou nas plantas, a evapotranspiração. E essa umidade, ela sobe. À medida que ela sobe, vocês já viram lá o gradiente adiabático de temperatura, você tem uma redução da temperatura à medida que você está subindo. Então, à medida que vai subindo essa quantidade de umidade, o que vai acontecendo? A temperatura vai diminuindo. E, consequentemente, a capacidade daquele ar de manter aquela umidade também vai diminuindo. Em determinado momento, aquela umidade que está aqui, ela vai chegar num ponto que ela condensa, formando as nuvens. Né? Essas nuvens, claro, elas vão ser transportadas, essas nuvens elas têm vários formatos que a gente vai ver mais para frente, mas em um determinado momento ela vai juntar tanta umidade que vai acabar ocorrendo a precipitação. Essa precipitação, claro, pode ocorrer aqui no solo, pode ocorrer aqui, né? Aqui está representando bem a questão de uma bacia. Então, você tem o escorrimento superficial de água, né? Infiltração, né? A percolação, você tem aqui o escoamento subsuperficial, né? E abastecendo aqui os rios que vão novamente lá descarregar no oceano. Tá? Claro que parte dessa precipitação, dessa umidade, vai ser estocada, né, como gelo ou como neve. Tá bom? Então, essa imagem, ela representa, dá para a gente falar muito aí dessa imagem. Outra coisa bacana aqui de vocês observarem é que quando você tem essa condensação, você tem um calor latente aqui. Né? E esse calor latente, ele pode ser transportado para outros locais.
Então, notem que você tem um transporte de energia de um local para o outro. Bom? Então, aqui só para mostrar para vocês uma imagem do CIMEPAR, né, que te mostra, você tem aqui em todo esse ambiente, claro que você tem umidade, só que em determinados ambientes você está com mais umidade, então você já tem condensação, e você já tem, em determinados momentos ali, o quê? A precipitação. Tá? Então, quanto mais, partindo aqui do azulzinho, que você tem uma precipitação em torno de 3 milímetros por hora, até, né, o vermelho aí com uma precipitação bem maior. Bom? Então, olha lá. Pressão, eu já falei para vocês desse outro termo, que também vocês podem encontrar em algumas publicações, tensão. Tá? Então, pressão ou tensão de vapor de água. O que é isso daí? É a pressão exercida pelas moléculas de vapor de água existente na atmosfera. Então, essa pressão ou tensão de vapor de água. Quando o vapor de água escapa para a atmosfera e se mistura com os outros gases, ele exerce pressão em todas as direções, que é chamado de teorema de Stevin. Se vocês forem lembrar lá do ensino médio, tá? Ensinaram para vocês, lá na física, ensinaram o teorema de Stevin. O teorema de Stevin falava assim, um exemplo lá que era bem clássico. Você tinha uma vasilha com várias aberturas aqui, tá? Vários êmbolos, lembram? Né? E daí o teorema de Stevin fazia o seguinte. Vamos colocar só 3 aqui, tá? Então você tinha um êmbolo aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Aí falava o seguinte, se eu aumentar, se eu aplicar uma força aqui, qual êmbolo sai primeiro? A, o B, o C ou todos juntos? Todos juntos, por quê? Por causa do teorema de Stevin, que diz que o gás vai exercer a pressão em todas as direções. Né? Então, ocorre um acréscimo de pressão em todas as direções ao mesmo tempo, quando você exerce uma força ali naquele primeiro êmbolo. Tá? Aplicação disso também com aquelas bombas que o pessoal usava antigamente. Você jogava ali bomba na água para a captura de peixes. O que acontece quando você joga uma bomba na água? Quando ela estoura, você aumenta a pressão em todos os sentidos. Então, os peixes que estão próximos da explosão daquela bomba, eles são, praticamente esmagados e eles acabam flutuando e a pessoa pega. Então lá, conteúdo de vapor de água no ar. Então assim, se eu for colocando vapor de água no ar, eu posso colocando indefinidamente? Não, existe um limite para a quantidade de vapor de água para um dado volume de ar. Quando esse limite é alcançado, diz que o ar está saturado. O que determina o estado de saturação do vapor de água na atmosfera é unicamente a temperatura, que eu já falei para vocês. A pressão máxima de vapor de água é uma função da temperatura do ar. Então, quanto maior a temperatura, maior será a capacidade de suportar a umidade. E, consequentemente, maior será a pressão exercida pelo vapor de água. Tranquilo? Então, vocês têm que pensar em duas coisas aí. Pensem, primeiro, numa quantidade, num ambiente qualquer. E esse ambiente qualquer, você tem uma quantidade de vapor de água. Essa quantidade de vapor de água que esse ambiente vai suportar depende exclusivamente da temperatura. Então, olha lá, exemplos aqui para vocês. Quando a temperatura está igual a 0 graus Celsius, o que acontece? A quantidade de vapor que ela suporta é de 3,84 grama por quilograma de ar seco. À medida que você vai aumentando essa temperatura aqui, chegando até os 50 graus Celsius, o que vai acontecer? Essa quantidade de vapor de água aumenta
também. Então, notem que a quantidade de vapor de água é uma função da temperatura. Aí você pode falar assim, tá, se é uma função de temperatura, como que eu calculo isso daí? E agora que a gente começa a se divertir, né? Com as continhas. Então, olha lá, a pressão máxima de vapor de água vai ser obtida através de tabelas de simples entrada. Então, você tem aí as tabelas do livro, as tabelas 8 e 9, que mostram, que apresentam para vocês a pressão máxima de vapor de água. Ou você pode calcular. E você calcula por meio de uma fórmula que é a chamada fórmula de Tétens. Essa fórmula de Tétens é muito conhecida aí na meteorologia, né? Então, ela te dá o seguinte, aqui é uma das equações possíveis, é uma das funções aqui. Então, dependendo da unidade que você quer trabalhar, né, você tem outras equações aí. Então, olha lá, o ET, o que significa ET? Pressão máxima de vapor de água a temperatura T, em milibar. Cuidado com isso daqui, pessoal. Tá? Então, essa equação aqui, especificamente, ela vai te dar a pressão máxima de vapor de água em milibar. Lembrando que milibar é uma das unidades de pressão que a gente viu lá no comecinho. Ah, mas então, podem ter outras? Pode. Você pode trabalhar em milímetro de mercúrio, por exemplo. E aqui nós temos a temperatura do ar em graus Celsius. Então, o que você vai fazer? Eu quero determinar a pressão máxima de vapor de água para uma dada temperatura. Então, é só aplicar essa equação aqui. Então, pressão máxima de vapor de água a uma dada temperatura vai ser igual a 6,1078, que multiplica 10 elevado a 7,5 vezes T, dividido por 237,3 mais T. Cuidem muito quando vocês forem aplicar isso daí na calculadora de vocês. Né? Se vocês não isolarem bem isso daqui, né, vai dar erro, certo? Então, a briga daí não é com a matemática, a briga vai ser com a calculadora de vocês, tá bom? Vamos lá. E aqui, só para apresentar para vocês a pressão máxima de vapor de água. Então, até depois vocês podem testar isso daí, né? Então, você pode pegar aqui, por exemplo, né? Vou pegar uma temperatura qualquer aqui, ó, 6, notem que aqui você tem a temperatura e aqui décimo de grau. Né? Então, 6,8. Eu estou pegando aqui essa coluna com essa linha aqui. 6,8 eu vou ter 7,36 o quê? Milímetros de mercúrio como pressão máxima de vapor de água. O que eu posso fazer? Posso voltar nessa conta aqui, ó, nessa equação aqui, e colocar aqui 6,8 e ver se dá o mesmo valor. Detalhe, aqui eu vou ter uma resposta em milibar, aqui você vai ter uma resposta em milímetro de mercúrio. Então, depois, para você poder comparar, você tem que transformar de um para o outro. E aqui na tabela 9, né, a tabela 8, notem que ela tem uma precisão, né, um detalhamento maior. Ela dá a cada décimo de grau o valor da pressão máxima. Aqui não. Né? Então, aqui, ó, 0,0, 0,5. Então, é a cada meio grau a pressão máxima de vapor de água. Então, nesse caso de cima aqui, ó, 6,8 eu já não conseguiria achar aqui. Né? Eu teria 6,5 e depois já teria 7. Tá? Então, mas aqui já está me dando em milibar. Então, muito cuidado com a questão de unidade. Mas depois, para vocês treinarem um pouquinho, seria bacana. Vocês calcularem, né, determinem lá a temperatura, a pressão máxima de vapor de água pela fórmula de Tétens,
para 6,8 graus Celsius, e depois vocês comparam com essa daqui. Vocês podem transformar milibar para milímetro de mercúrio ou milímetro de mercúrio para milibar para fazer essa comparação. Bom? Então, exercícios que vocês vão ter lá na UFPR virtual. Primeiro, determine a pressão máxima de vapor de água para a temperatura igual a 20 graus Celsius. Facinho, né, pessoal? Só substituir o T por 20, né, pela fórmula de Tetens, você já vai ter. Ou, mais fácil ainda, você vai na tabela 8 e acha lá a pressão máxima de vapor de água. Agora, aqui é um pouquinho mais complicado. Determine a temperatura correspondente a uma pressão máxima de vapor de água igual a 56,236. Então, notem que eu estou dando quem aqui? O Ezão, e eu quero T. Como que vocês vão fazer, pessoal? Então, voltando ali, se você fosse fazer isso no método analítico, voltando aqui, eu estou te dando esse valor aqui. Eu estou pedindo aquele lá. O que você tem que fazer? Primeira coisa, isso daqui está multiplicando, né? Ele passa dividindo. Aí o que você vai fazer? Vai tirar log de um lado, tira log do outro, né? Na verdade, aqui, você vai tirar log aqui, tirando log aqui, você consegue cortar esse 10 aqui. Então, tira log do valor que der aqui, né? O E dividido por 6,1078, e daí você vai ter o log desse resultado vai ser igual a 7,5T dividido por 237,3 mais T. Tá bom? Então, lembrando um pouquinho lá de cálculo que vocês fizeram, e tenho certeza que gostaram, né? Do cálculo 1, cálculo 2, e assim vai. Não é isso, pessoal? Estou certo ou estou errado? Certíssimo. Hã? Tá certo, professor? Certo? Gostaram de Aham. cálculo, né? Eles gostaram de cálculo, gostaram de física, assim que é bacana. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, pessoal, vocês vão perguntando, tá? A gente faz mais com calma aí. Então, olha lá. Quando eu falei para vocês da pressão máxima, então é assim, eu tenho um determinado ambiente, eu quero saber quanto que cabe ali de vapor de água. Mas nem sempre você tem o máximo no ambiente que você está. No ambiente que vocês estão agora, não tem o máximo. Então, o máximo é o Ezão. E o que tem agora é o chamado Ezinho. Tá? O Ezinho é a pressão real de vapor de água, a pressão que tem nesse momento aí onde vocês estão. Então, olha lá. E como que você calcula isso? Então, o Ezinho vai ser igual Ezão linha menos C vezes P, que multiplica T menos T'. Vamos por partes aí. O que é cada um desses? Ezinho, pressão real de vapor de água em milímetro de mercúrio. Cuidem com isso, pessoal. A unidade é que pega aqui, às vezes o pessoal erra por causa de unidade. O Ezão linha. O que é o Ezão linha? É a pressão máxima de vapor de água a temperatura T' em milímetro de mercúrio. Aí você vai perguntar assim, o que é temperatura T'? Tá? Então, olha lá. Temperaturas dos termômetros seco e úmido. Então, o T é a temperatura do bulbo seco e T' é a temperatura do bulbo úmido. Lembram que no psicrômetro, né, o aparelho onde você tem dois termômetros, né, um com o bulbo seco, onde você tem, que é chamado de temperatura do bulbo seco, que vai te dar a temperatura do ar, e outro que ele está envolto aqui, ó, com um tecido, né, e que ele fica constantemente molhado, tá? Tem um recipientezinho lá que eu mostrei para vocês a aula passada.
Então, esse daqui é o termômetro de bulbo úmido. O que vai acontecer, pessoal? Então, digamos o seguinte, agora eu tenho uma temperatura, vamos chutar aqui, 20 graus. Né? Esse outro termômetro aqui, que vai ficar úmido, ele vai estar marcando uma temperatura menor. Por quê? Porque constantemente essa umidade que está aqui, ela vai estar evaporando, ela vai estar roubando energia do bulbo. Tá? Então, eu queria que vocês entendessem isso. Então, a temperatura do ar vai estar maior do que a temperatura do bulbo úmido. Quanto mais fácil for desse ar, dessa umidade evaporar, mais ela vai roubar energia aqui. E maior vai ser a diferença. Então, quanto maior for a diferença, menor vai ser a umidade relativa. Tá? Então, vamos traçar o primeiro cenário aqui para vocês entenderem bem. Digamos que o ar esteja muito seco. O ar esteja lá com uma umidade relativa de 20%. O que vai acontecer? Como o ar aqui ele está sem umidade, essa umidade que está aqui, ela vai facilmente para o ar e vai roubar bastante energia aqui. Roubando bastante energia aqui, a diferença entre o bulbo seco e o bulbo úmido vai ser grande. Então, a umidade relativa vai ser pequena. Agora, em um outro momento, a quantidade de umidade aqui no ar está muito alta. O que vai acontecer? Essa umidade ela vai ter dificuldade de sair daqui. Então, ela não vai roubar energia do bulbo úmido. E a temperatura ela pode ser até igual ao do bulbo seco. Quando ela for igual ao do bulbo seco, a umidade relativa vai ser igual a 100%. Entenderam isso? Pensem bem nisso depois. Tá? Então, assim, você tem dois bulbos. Né? Pensem primeiro um ambiente bastante úmido. O que vai acontecer com as temperaturas? E depois um ambiente bastante seco. O que vai acontecer com essas duas temperaturas? Vocês vão ver que a temperatura do bulbo seco pode ser até igual à temperatura do bulbo úmido. Nesse caso, você tem umidade relativa igual a 100%. Na maioria dos casos, a temperatura do bulbo úmido vai ser menor do que a temperatura do bulbo seco. E quanto maior for essa diferença, menor vai ser a umidade relativa do ar. Então, olha lá. Notem que, como que eu calculo, então, a pressão real de vapor de água? A pressão real de vapor de água vai ser igual a exão'. Aí, voltando, como que eu calculo o meu exão'? Eu vou usar a fórmula de Tétens ou a tabela 8. Só que, ao invés de usar T, eu vou usar o T'. Então, eu calculo da mesma forma. Menos C vezes P. O que é o C? Coeficiente instrumental. Coeficiente instrumental de quem? Do psicrômetro. Então, ele vai ser 0,0008 graus Celsius menos 1 para psicrômetros sem aspiração forçada. E vai ser 0,00067 graus Celsius menos 1 para psicrômetros com aspiração forçada. O que é o com e sem aqui? É uma ventoinha que tem no psicrômetro. Aquele psicrômetro que eu mostrei para vocês, que fica lá na estação meteorológica, lá dentro do abrigo meteorológico, que ele fica lá paradinho, ele é sem aspiração forçada. Então, você aplica 0,0008 como coeficiente instrumental. Vezes P. Quem que é P? É a pressão atmosférica em milímetro de mercúrio, que multiplica T menos T'. Esse T menos T' é chamado também de depressão psicrométrica. Essa diferença que tem entre um bulbo e o outro. Tá bom? Entenderam até aqui? Sim ou não? Sim. Então tá bom. Então vamos continuar.
Então, olha lá. Quais são as formas de se expressar a umidade atmosférica? Então, antes disso, vamos falar um pouquinho, lembrar que o vapor de água é uma função da temperatura sendo diretamente proporcional à temperatura. Então, quer dizer o seguinte, se eu tenho uma temperatura maior, eu tenho uma quantidade de vapor de água que cabe lá que é maior. Tá bom? Instrumento de referência para o cálculo da umidade do ar é o psicrômetro. É um aparelho formado por 2 termômetros idênticos, um com bulbo úmido e outro com bulbo seco. Coloquei aqui para vocês, ó. A temperatura do bulbo úmido vai ser sempre menor ou até igual à temperatura do bulbo seco. Quando a temperatura do bulbo úmido for igual à temperatura do bulbo seco, a umidade relativa é 100%. E para se determinar a umidade atmosférica, existem 3 formas, que é o método analítico, continha mesmo, método tabular, tá? E o método gráfico, que eu vou apresentar para vocês. Aqui, mostrando para vocês de novo um detalhamento, né? Então, aqui, ó, o que a gente tem? Um psicrômetro sem ventilação forçada. Por que é sem ventilação forçada? Porque ele fica parado lá dentro do abrigo meteorológico. Notem que você tem um bulbo aqui, que é o chamado bulbo seco, que vai me dar a temperatura do ar, e aqui o bulbo úmido. Tá? Bulbo úmido. Então, o bulbo ali, ele fica envolto por um tecido, e esse tecido ele fica aqui, né, com a ponta dele dentro de um recipiente com água. Tá certo? Esse daqui é um outro tipo de psicrômetro que você já tem uma ventilação. Então, olha lá, ó, você tem essa haste aqui que você roda esse psicrômetro. Então, você vai pegar ele e vai rodar. Né? Você segura aqui, né, e roda ele, né? Mas você tem termômetro de bulbo seco e termômetro de bulbo úmido. E aqui, aquele que eu falei para vocês, que é um outro extremo, né? Então, aqui sem ventilação forçada, aqui com ventilação forçada, que você tem uma ventoinha. Então, você dá corda aqui nessa ventoinha, né? Então, é como se fosse um cooler aí do computador, né? Ele roda aqui, é um ventiladorzinho, ele vai rodar aqui e ele vai forçar a passagem de ar por aqui. Ó. Ele faz com que o ar ele passe por aqui, né? Junto aonde você tem os 2 bulbos. Um vai estar o bulbo seco, né? Ali embaixo vocês estão vendo que está saindo ali um tecidinho ali, ó. Então aqui você tem o bulbo seco e aqui você tem o bulbo úmido. Aí você faz a leitura aqui. Então, aqui está dando isso, aqui está dando isso. Então, notem que quanto maior for essa depressão, que é chamada depressão psicrométrica, menor vai ser a umidade relativa do ar. Então, novamente, lembrando que todos esses aparelhos devem ficar em um abrigo meteorológico. No abrigo meteorológico, você vai proteger esses equipamentos da radiação direta, mas vai possibilitar aqui, ó, a passagem, né, do ar para que você tenha aquela medida representando o ambiente. Então, lá, as formas de você expressar a umidade atmosférica, então. Então, a primeira, eu vou falar dessa primeira, e a gente faz um intervalinho para vocês. A primeira é a chamada umidade relativa do ar, que é a mais conhecida, pessoal. Tá? Então, tá aqui, ó. É a maneira mais conhecida e usada para expressar a umidade atmosférica. Então, se vocês pegam, abrem aí o celular de vocês agora, vocês vão ter lá, né, no aplicativo do tempo e tal, a umidade relativa do ar. O que é? E daí é bacana a gente entender isso. O que é a umidade relativa do ar? A umidade relativa do ar é a razão
em porcentagem entre a quantidade de vapor de água que o ar contém e a quantidade máxima que poderia conter a mesma temperatura. Então, digamos assim, que eu tenho um ambiente e que esse ambiente ele suporta a umidade até aqui em cima. Quando eu falo que a umidade está 30%, significa que eu preenchi 30% dele. A umidade está 60%, preenchi 60% dele. A umidade está 100%, eu preenchi tudo que cabia ali de umidade, né? E a partir desse momento aqui, que você tem o ar saturado, o que você tem como evidência no ambiente? Se vocês estiverem fechados aí, né? Digamos que vocês estão fechados dentro de um quarto e o ar está saturado. Qual que seria a evidência? Vocês já viram quando a parede começa a escorrer água? Quando a parede começa a escorrer água, significa que aquele ar está saturado, tá? Então, isso é que representa a umidade relativa do ar. Agora, notem que eu falei para vocês que a pressão máxima de vapor de água, o Esão, é uma função da temperatura. Então, o que acontece? Digamos o seguinte, eu tenho isso daqui, ó, duas situações. Eu tenho a mesma quantidade de vapor de água aqui, a mesma quantidade de vapor de água aqui. Só que aqui eu tenho uma temperatura diferente dessa temperatura aqui. Então aqui eu tenho T1 e aqui eu tenho T2. E T1 é diferente de T2. O que vai acontecer? A umidade relativa aqui vai ser diferente da umidade relativa aqui. Embora a quantidade de vapor de água nos dois ambientes sejam iguais. Então, olha lá, qual que é o problema da umidade relativa? A sua grande dependência da temperatura torna pouco precisa e, portanto, não muito usada para fins científicos. Entenderam? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês na sequência disso. Olha lá. Notem aqui, ó. Aqui o que está representando? Está representando a quantidade de água que eu tenho no ambiente. Então, aqui eu tenho essa quantidade de água, aqui eu tenho a mesma quantidade de água, e aqui eu tenho a mesma quantidade de água. Só que nesse primeiro caso aqui, a minha temperatura é menor. Então, a capacidade de suportar a umidade atmosférica atingiu o máximo. Eu tenho 100% de umidade relativa. Aqui, o que aconteceu? Eu aumentei a temperatura do ar. Tá? Quando eu aumento a temperatura do ar, eu aumentei o meu exão. Só que a quantidade de vapor de água continuou a mesma. Aí o que a umidade relativa vai me indicar? Vai me indicar uma umidade relativa menor. E se eu aumento ainda mais a temperatura? Eu vou aumentar ainda mais o meu exão. A umidade relativa diminui mais ainda. Entenderam? Então, é assim, imagine que eu vou pegar duas cidades, tá? Curitiba, então vou colocar aqui CTBA, tá? Vou pegar Curitiba e vou pegar uma outra cidade aqui, uma cidade mais quente. Vou pegar Belém, tá? Então, Belém. Vou colocar aqui Bel, tá? O que vai acontecer, pessoal? Digamos que a umidade relativa em Curitiba e em Belém sejam iguais. A umidade relativa em Curitiba e Belém são iguais. Aí eu posso perguntar assim, em qual das duas cidades eu tenho mais umidade na atmosfera? Sabendo que a temperatura em Curitiba é menor e sabendo que a temperatura em Belém é maior.
O que vocês acham? Curitiba ou Belém? Aonde que tem mais umidade? Aonde que tem mais vapor de água? Boa essa pergunta, né, pessoal? Então, pensem no seguinte. Umidade relativa é igual para os dois. Né? A umidade relativa é igual para os dois. Se a temperatura aqui é menor, o que acontece? Ela suporta menos vapor de água. Se a temperatura aqui é maior, ela suporta mais vapor de água. Agora vamos lá, vamos fazer um desenho para corresponder a isso daqui. Ó. Se ela suporta mais vapor de água, ela suporta isso daqui. Curitiba suporta isso daqui. E eu tenho a mesma umidade relativa. Né? Então, eu tenho isso daqui de umidade relativa, né? Tá? E eu tenho isso daqui proporcionalmente de mesma umidade relativa. Qual que tem mais umidade na atmosfera? Esse daqui. Estão entendendo? Por isso que a umidade relativa ela é um pouco difícil de você trabalhar, né, para fins científicos, porque ela não está me mostrando de forma direta isso daqui. Ela me informa esse conjunto, essa relação entre o que cabe, né, e o que tem, o que suporta e o que tem. Então, na realidade, ela é uma relação entre o exímio, que seria o real, né, o que existe, e o exão, que é o que poderia existir. Como esse exão aqui ele é dependente da temperatura, ela acaba não sendo muito usada, né, entre aspas, para fins científicos. A gente utiliza até bastante, né, quando você faz um trabalho lá, você utiliza, né, na caracterização da área de estudo, você utiliza a umidade relativa. Mas existem outras maneiras de você mostrar realmente a quantidade de vapor que tem naquele local. Tá? Pensem nesse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, e qualquer dúvida vocês me falam. Tá? Então, vamos lá, a umidade relativa do ar é dada por essa equação que eu acabei de falar ali para vocês, né? A umidade relativa, exímio sobre exão vezes 100. Então, o que é? A quantidade, a pressão real de vapor de água, o que tem de vapor de água, dividido pelo máximo que suporta. Tá? Os dois em milímetros de mercúrio. Tranquilo? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim ou não? Tranquilo, professor. Então tá bom. Então, ó, tá na hora da gente fazer o nosso intervalinho ali, né? Então agora 9h20. Então a gente faz uma paradinha até 9h35, né? Enquanto isso, deem uma pensada nesse exemplo que eu dei ali para vocês e qualquer coisa a gente volta na segunda parte da aula aí a comentar a respeito disso, tá? Na sequência da aula eu vou passar para vocês outras formas de representar a quantidade de umidade que existe na atmosfera. Tranquilo? Então, Fernanda, Bruna, Lucas, Camila, né? Um bom cafezinho aí para vocês e a gente já volta, tá?
Voltando, pessoal, todos aí? Fazer uma pequena chamada aqui. Lucas, Tô aqui. Camila, Aqui. Fernanda, Aqui. Bruna. Aqui. Então tá bom, todos aí, viu que bom? Então lá, pessoal, ficaram com alguma dúvida a respeito da umidade relativa? Sim ou não? Acho que não. Não? Então tá bom. Que bom! Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Então deixa eu voltar aqui para a apresentação. Vamos lá. Estão vendo umidade absoluta agora? Sim. Então tá. Então, olha lá, pessoal. Vocês viram que a umidade relativa, ela é muito influenciada pela temperatura. Então, existem algumas formas de se reduzir essa dependência da temperatura e mostrar realmente o quanto de vapor tem naquele ambiente. Uma das maneiras é através da umidade absoluta. Então, umidade absoluta, está aí o A, né? Vai ser calculada dessa forma, 288 que multiplica Ezinho sobre T. Então, lá, umidade absoluta em grama de vapor de água por metro cúbico de ar. Então, sempre na unidade aqui, ó, ele vai te dar o indicativo do que ele está determinando. Nesse caso, o que ele está determinando? Ele está determinando uma massa, a massa de vapor de água em grama, por metro cúbico, por volume de ar que tem. Tá? Então, o que você tem lá? Você tem determinado ambiente, né? Determinado volume, uma determinada metragem cúbica, e dentro desse ambiente você tem quantos gramas de vapor de água. É isso que te dá a umidade absoluta. Então, vai ser igual 288 que multiplica E, que é a pressão real de vapor de água em milímetro de mercúrio, dividido por T, temperatura absoluta. Então, cuidado que nesse caso aqui você vai utilizar a temperatura em Kelvin. Outra forma de expressar a umidade atmosférica é por meio da umidade específica. A umidade específica é a razão entre a massa de vapor de água. Então, notem que agora a gente já está falando de massa de vapor de água igual ao anterior. Só que o anterior era volume. E agora aqui, ó, é massa de ar úmido que contém esse vapor. Tá? Então, você está comparando massa com massa. Né? Massa de vapor de água com a massa de ar úmido que contém esse vapor. É uma das maneiras mais precisas para se expressar a umidade atmosférica. É usada em meteorologia sinótica. Meteorologia sinótica a gente já falou lá na primeira aula, que é a meteorologia voltada para a previsão do tempo, para os mapas de umidade. Então, quando você faz os mapas de umidade, você trabalha com umidade específica. Então, a umidade específica ela pode variar de 5 gramas por quilograma de ar em atmosferas muito secas, até 14 gramas por quilograma em atmosferas muito úmidas. Tranquilo? Então, notem que o anterior a gente estava trabalhando com massa e volume. Agora, massa de vapor de água e massa de ar úmido. Cuidem muito com isso daqui. Ó. No caso da específica, é massa de ar úmido. Então, Professor, umidade... Oi. acho que eu perdi essa explicação, mas qual que é a diferença entre ar úmido e vapor de água? Aonde que você está?
Ah, o primeiro tópico ali. Ah, aqui na umidade específica? Isso. Ou anterior ainda? Não é esse mesmo. Tá. Então, aqui, ó. Razão entre a massa de vapor de água, tá? Então, quanto de vapor de água tem? E a massa de ar úmido. Então, ele está mostrando o seguinte, ó. Quanto que eu tenho aqui de massa de ar aqui dentro? Esse ar, ele considera ar úmido, né? Por que é o ar úmido, né? É por isso que eu destaquei aqui para vocês. Porque depois existe uma outra forma, você vai considerar o ar seco. Você tira essa umidade aqui, né? Então, aqui, é como se você pegasse todo o vapor de água que tem aqui dentro, né? E transformasse, colocasse ele numa balança. Então, você vai ter uma quantidade ali, quantos gramas de água você vai ter ali. E você compara isso com o ar que está aqui, com o total que tem aqui. Então, você junta toda essa massa de ar que tem ali e vai ver. Tá? Então, notem que dentro, né, pensem no seguinte, que dentro desse ar úmido aqui, você tem várias coisas aqui dentro. Tá? Inclusive o vapor de água. Então, digamos, vamos pegar aqui, ó, um exemplo aqui quando está bem seco, tá? Digamos que somando tudo que eu tenho aqui, dessa massa de ar úmido que eu tenho aqui, eu tenho 1 quilograma. Tá? Então, eu tenho 1 quilograma. Desse 1 quilograma, quanto que eu tenho de vapor de água? Ah, desse 1 quilograma, eu tenho 5 gramas de vapor de água. Então, por isso que nesse caso ficou 5 gramas por quilograma. Tá? Então, notem que é muito pouco de vapor de água comparado ao conjunto, ao total. Entendeu? Agora entendi, professor. Obrigada. Tá, de nada. Às vezes confunde mesmo, pessoal. Daí é bom perguntar, e se não entendeu, pergunta de novo. Ah, ainda não entendi. Bom, fique à vontade. O negócio é sair daqui, né, sabendo um pouquinho, né, para errar o mínimo possível lá fora. Tá? Então, olha lá. Então, umidade específica, numericamente, vai ser igual a 622, que multiplica E sobre P. Umidade específica, então, olha lá, de novo, grama de vapor de água por quilograma de ar. Só que notem que esse quilograma de ar aqui é quilograma de ar úmido. Tá? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou reforçando isso? Porque o próximo vai ser quilograma de ar seco. Você vai tirar dessa pressão aqui atmosférica a participação referente ao vapor de água. Tá? Então, olha lá. Umidade específica é igual a 622, que multiplica E, que é a pressão real de vapor de água em milímetro de mercúrio, dividido pela pressão atmosférica em milímetro de mercúrio. Então, notem que você tem o total da pressão, né? E aqui em cima é a pressão relativa ao vapor de água. Bom? Então, notem que aqui eu tenho uma pressão enorme, né, da atmosfera, e uma partezinha dessa pressão aqui é uma pressão causada pelo vapor de água. Ela compõe esse daqui que é o maiorzão, tá? Que é o P. E aí a gente vem para a razão de mistura, que é a razão entre a massa de vapor de água, continua igual, ó, continua igual a umidade específica. Mas agora é massa de vapor de água, e daí aqui muda, massa de ar seco que contém esse vapor. Ele não sofre influência da temperatura ou da umidade misturada ao ar. É a maneira mais precisa de se expressar a umidade atmosférica, só utilizada para fins científicos. Voltar rapidinho. Olhem essa fórmula aqui, 622, que multiplica Ezinho sobre P. Razão de mistura.
622 que multiplica E sobre P menos E. Por que é esse menos E aqui? Porque agora eu estou considerando o ar seco. Tá? Então, eu tenho que tirar a pressão relacionada ao vapor de água. Então, razão de mistura vai ser igual a 622, que multiplica Ezinho sobre P menos E. Razão de mistura em grama de vapor de água dividido por quilograma de ar seco. Tá? Vai ser igual a 622, que multiplica Ezinho, pressão real de vapor de água em milímetro de mercúrio, dividido por P, que é a pressão atmosférica em milímetro de mercúrio, menos Ezinho. Tá? Então, notem essa diferença entre um e outro. Alguma dúvida até aqui? Todo mundo quietinho, então não tem dúvida, né? Então, vamos lá, tocando o barco, pessoal. Vocês vão fazer alguns exercícios lá, né, na UFPR Virtual. Um deles é esse daí. Um termohigrógrafo. Então, vamos ler juntos aqui e passar rapidamente para vocês entenderem. Um termohigrógrafo. Agora vocês já sabem, né? Prefixos e sufixos aí, ó. Termo relacionado à temperatura. Higro, umidade. Grafo, escrita. Então, é um aparelho que vai registrar continuamente a umidade relativa e a temperatura. Então, um termohigrógrafo registrou às 15 horas temperatura de 30 graus Celsius. Que temperatura que é essa? Essa temperatura aqui é o meu T. E umidade relativa de 50%. Determinar para este mesmo horário as umidades absoluta e específica e a razão de mistura. Tá? Então, umidades absoluta, específica e a razão de mistura. Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar cada um dos gráficos das unidades, né, das variáveis aqui, e ver o que você precisa de informação. Por que ele está te dando a umidade relativa? Porque umidade relativa, só para a gente conversar aqui, ó, umidade relativa é igual a quem? É igual a quem? Isso mesmo, Ezinho sobre Ezão vezes 100. Muito bem, pessoal. Né? Ezinho sobre Ezão vezes 100. Eu tenho a umidade relativa. E agora? Como que eu faço aqui? Como que eu faço para sair disso? Eu tenho que lembrar que esse Ezão aqui é uma função da temperatura. Então, eu posso ir lá na tabela 8 e ver para 30 graus Celsius quanto que é o meu Ezão. Então, eu posso ir na tabela 8 ou na fórmula de Tétens e calcular o meu Ezão. Calculando o Ezão, eu vou ter o Ezão, eu vou ter a umidade relativa. Quem que eu consigo calcular? Eu consigo calcular o meu Ezinho. Calculando o Ezinho, você vai conseguir determinar a umidade absoluta, umidade específica e razão de mistura, utilizando aí a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. Tá bom? Então, né, notem que é só você aplicar na equação. Né? Cuidem sempre com unidades. Se você for aplicar, por exemplo, a fórmula de Tétens, lembre-se que a fórmula de Tétens vai me dar a pressão máxima de vapor de água em milibar. Se você for utilizar a tabela 8, ela já vai te dar em milímetro de mercúrio, daí você aplica aqui direto. Né? Ah, professor, mas vai dar diferença entre a tabela e a fórmula de Tétens. Vai dar uma diferençazinha. Então, notem isso daí também. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, até para ficar mais fácil para vocês, utilizem
a tabela 8 para achar aqui a pressão máxima de vapor de água. Tá? Então, chega direto lá na tabela 8 e achem aqui pressão máxima de vapor de água. Achando a pressão máxima de vapor de água, você acha a pressão real de vapor de água e com isso você consegue determinar as outras formas ali de expressar a umidade na atmosfera. Bom, continuando, outra coisa bastante importante é a questão do chamado ponto de orvalho. O que é o ponto de orvalho? Então, o ponto de orvalho é a temperatura na qual o ar resfriado sob pressão constante torna-se saturado, ou seja, o Ezinho vai ser igual ao Ezão. Então, vamos pensar no seguinte, pessoal. Imagine, vamos pegar de novo aquele exemplo que vocês estão dentro de um quarto. Agora vocês pegam, fecham a janela desse quarto, fecham a porta desse quarto e começa a baixar a temperatura aí dentro. Então, notem o seguinte, que você tem um Ezinho aí dentro, né? Você tem uma determinada quantidade de vapor de água. Quando você começa a diminuir a temperatura, o que vai acontecer com esse Ezinho? Esse Ezinho ele vai começar a tender ao máximo que o ambiente suporta. E vai chegar um momento em que o Ezinho vai ser igual ao Ezão. Aquele momento em que a parede começa a escorrer água. O que vai ser o ponto de orvalho? O ponto de orvalho vai ser a temperatura em que isso acontece. Então, digamos o seguinte, vocês estão aí dentro do quarto com 22 graus Celsius. Aí você começa a diminuir a temperatura, Quando chega em 14 graus Celsius, começa a suar a parede, começa a escorrer água da parede. Significa que a temperatura do ponto de orvalho é igual, então, a 14 graus Celsius. E que nessa temperatura, o Ezinho se tornou igual ao Ezão. Tá? Então, isso é o ponto de orvalho. Por que é importante saber isso? Para a gente ver se vai ter formação de orvalho ou não. Então, durante a noite, o que acontece? Digamos que durante o dia, hoje, por exemplo, vai até 24 graus Celsius, mais ou menos, né? Temperatura aqui em Curitiba. Tá? Digamos que à noite a temperatura vai diminuindo. Digamos que o ponto de orvalho, a temperatura que eu preciso atingir para que eu tenha orvalho, são os 14 graus Celsius lá que eu coloquei como exemplo. Digamos que a temperatura vai diminuindo, chegou aqui a 16 a temperatura mínima durante a noite. Formou orvalho? Não. Ela foi diminuindo, chegou a 16. Ela precisava ir até 14 para formar orvalho. Então, não formou orvalho. Então, chegou a 16 e voltou a subir no dia seguinte. Um outro exemplo. Está 24, ela diminuiu até 13. Então, ela foi e chegou até aqui, ó. Formou orvalho? Formou esse tanto aqui de orvalho. Formou um pouquinho de orvalho. Digamos, um outro exemplo, que ela estava a 24 e ela foi até 10. O que aconteceu? Ela formou mais orvalho. Ah, então, aquela umidade, né, aquela grama molhada, ela se dá em função disso, de uma formação maior ou menor de orvalho. Então, às vezes, você vai chegar, para quem mora em casa, o apartamento tem aquele gramado, vocês podem observar isso de manhã. Alguns dias não tem formação de orvalho. E alguns dias você vai ver que tem formação de orvalho. E outros dias você vai ver que tem a formação de muito orvalho. E isso influencia, né, na umidade ali para aquela vegetação. Principalmente as regiões aqui dos Campos Gerais,
naquela região ali de Ponta Grossa, né? Você tem uma influência importante dessa formação de orvalho na questão da umidade daquele ambiente. Tá? Então, olha lá. Esse ponto de orvalho ele pode ser determinado de duas formas. Primeiro, pela tabela 10 que vocês têm aí na apostila, que é uma tabela de dupla entrada. Então, você tem temperatura do ar e umidade relativa do ar. Tendo a temperatura do ar e umidade relativa do ar, você tem como determinar ali a temperatura do ponto de orvalho. Ou outra forma, e que a que a gente mais utiliza, é essa daqui. Ó. A gente vai entrar na tabela 8 de forma inversa. E o pessoal se bate um pouquinho com isso, esquece como que é feito isso. Né? Então, o que, que você faz? Você vai determinar o Ezinho, você vai determinar a pressão real de vapor de água nesse momento. Então, por exemplo, no meu quarto agora tem tanto de pressão real de vapor de água. Eu queria determinar qual que seria a temperatura do ponto de orvalho. Então, você determina o Ezinho, e daí você vai observar na tabela 8 de forma inversa. Qual que seria o T correspondente? Tá? Então, vamos lá. Estou mostrando aqui para vocês. Imaginem o seguinte, aqui eu tenho, na linha, eu tenho a umidade relativa. Na coluna aqui eu tenho a temperatura do ar. Tá bom? Então, vamos pegar aqui um exemplo para vocês, né, para a gente trabalhar um pouquinho. Agora, por exemplo, em Curitiba, está, deixa eu pegar aqui, 20 graus Celsius. Vamos ver se eu tenho 20 aqui. Tenho, de 20 graus Celsius aqui. Eu não sei se vai me dar a ponto de orvalho, né? Mas vamos lá. Vai me dar 20 graus. Não, aqui está 20% de umidade. Cancela. Volta, pessoal. Aqui está a temperatura, né? Então, 20 graus Celsius está aqui. E aqui, deixa eu ver aqui no celular, quanto que está. A umidade atmosférica está 74%. Então, vamos considerar 75%. Então, lá, nesse instante, em Curitiba, o que está acontecendo? Eu tenho 20 graus de temperatura e eu tenho 74% de umidade. Qual que seria o meu ponto de orvalho? 15. O que significa isso daqui, pessoal? Que se essa temperatura ela descer para 15 graus Celsius, eu vou ter o ar saturado, eu vou ter a formação do orvalho. Tá? Aí você pode falar assim, opa, mas se descer só 5 graus Celsius, sim, por quê? Porque a umidade relativa ela já está alta. Tá? Tá bom? Então, essa é uma tabela de dupla entrada que, com a temperatura e a umidade relativa, a gente consegue determinar a temperatura do ponto de orvalho. O outro caso, né, não coloquei aqui, mas era a tabela 8 que eu mostrei antes para vocês. Então, vamos só voltar lá na tabela 8, pessoal. Vamos voltar um pouquinho, bastante. Quando eu falei da fórmula de Tetens. Então, aqui, ó, tabela 8 que eu mostrei para vocês. Então, digamos o seguinte, eu calculei o meu Ezinho. Vamos pegar um exemplo ali qualquer. Então, para um dado qualquer lá, eu calculei o meu Ezinho, e o meu Ezinho foi 6,75. Tá? 6,75 milímetros de mercúrio. O que eu vou fazer com esse meu Ezinho? Eu vou chegar aqui na tabela e vou achar o valor mais próximo desse Ezinho. Aí eu vou ver aqui, opa, 6,75 está mais próximo de 6,74. Qual que é a temperatura correspondente? A temperatura correspondente é 5,5.
Então, significa que a minha temperatura do ponto de orvalho seria 5,5 graus Celsius. Quer dizer que para essa condição que eu calculei esse valor aqui, eu teria que descer a temperatura, resfriar a temperatura até 5,5 graus Celsius para eu começar a ter a formação de orvalho. Tá bom? Entenderam, pessoal? Então, vamos lá. E daí nós temos os métodos, então, os outros métodos de determinação da umidade relativa do ar. Então, a gente tem, como eu falei para vocês, o método analítico, que é a questão de conta, o método tabular, tabelas, e o método gráfico. O analítico, como que você faz, então? Em uma estação meteorológica, como que você faz para determinar a umidade relativa? Então, você vai lá no abrigo meteorológico, vai lá no psicrômetro e vai registrar as temperaturas T e T'. Então, termômetro do bulbo seco e termômetro do bulbo úmido. Com base dessas duas informações, assim, que você vai calcular o Ezão e o Ezão'. Então, você vai pegar o T e calcula o E. Então, usando essa temperatura, você calcula o Ezão. Como que eu calculo o Ezão, professor? Eu posso calcular de duas formas. Usando a fórmula de Tétens, eu passei para vocês, né? Eu coloquei aqui outro modelinho, só para vocês conhecerem. Usando a fórmula de Tétens, ou você utilizando a tabela 8. Então, você vai direto na tabela 8 e vai achar o Ezão. Então, achou o Ezão. Aí depois, aí eu vou pegar o T', temperatura do bulbo úmido, e vou achar o Ezão'. Então, agora eu vou considerar essa temperatura aqui e vou usar a mesma coisa. Vou fazer, né, utilizando a fórmula de Tétens ou pela tabela 8. Tranquilo? Muito bem. Então, essa é a primeira parte que vocês têm que fazer. Aí depois, o que você tem que fazer? Você tem que calcular o Ezinho. Então, vem a próxima parte. Então, você vai calcular o Ezinho, que é a pressão real de vapor de ar. Então, você calculou Ezão e Ezão'. Aí você pode perguntar assim, tá, mas por que eu calculo o Ezão'? Eu calculo o Ezão' porque eu vou precisar dele aqui, ó, para calcular o Ezinho. E por que eu calculo o Ezão? Porque eu vou precisar dele aqui, ó, para calcular a umidade relativa. Tá? Então, você determinou o Ezão, Ezão'. Aí vem para cá calcular o Ezinho. Ezinho vai ser igual a quem? Ezão', que você já tem, menos C, que é o coeficiente instrumental, vezes P, que é a pressão atmosférica, vezes T menos T', que é a chamada de depressão psicrométrica. Determinou o Ezinho, calculou o Ezinho, você vem para a última equação aqui, que é para calcular a umidade relativa. Umidade relativa Ezinho, você determinou, sobre o Ezão, que você já tinha, vezes 100. E você tem, então, a umidade relativa do ar. Tá? Então, um exemplo que vocês vão trabalhar lá na UFPR Virtual. Calcular a umidade relativa do ar, sabendo que a pressão atmosférica em Curitiba está 680 milímetros de mercúrio. Então, aqui você tem o P. A temperatura do bulbo seco é 31 graus Celsius. A temperatura do bulbo seco, T, 31 graus Celsius. Do bulbo úmido, 22,5. Tá? Considerar um psicrômetro com ventilação forçada. Então, você tem um coeficiente instrumental de 0,00067 graus Celsius menos 1. Como que você determina a umidade relativa?
São aquelas etapas que eu acabei de passar para vocês. Então, primeira coisa, você tem T e você tem T'. Vamos fazer a colinha aqui para vocês. Com o T, você determina quem? O exão. Então, vai lá direto na tabela 8, que é mais fácil. Determina o exão. T'. De novo, vai lá na tabela 8 e vê quanto que é o exão linha. Achou os dois. Aí, o que você vai fazer? Determinar o exinho. Exinho é igual a quem? Exão linha menos C vezes P, que multiplica T menos T'. Determinou o exinho, você vai para a equação da umidade relativa. A umidade relativa vai ser quem? O exinho sobre o exão vezes 100. Tá? Então, você tem a resposta aí desse problema. O método tabular. Então, agora mudando um pouquinho e falando de tabela. Aí nós temos a tabela 11 aí, como exemplo, né? Que é chamada de tabela psicrométrica. Então, você tem lá, com a umidade relativa, né, você tendo o T' e o T menos T', né, você consegue determinar. Detalhe, pessoal, qual que é a limitação desse tipo de tabela? Né? E depois do gráfico a mesma coisa. Eles são desenvolvidos para um mesmo tipo de psicrômetro. Nesse caso, essa tabela foi desenvolvida para um psicrômetro sem aspiração forçada e para uma determinada pressão atmosférica, nesse caso, ao nível do mar. Então, você vai ter lá, ó, determinação da umidade relativa do ar, tá aqui, através de temperaturas do psicrômetro. Então, você chegou no psicrômetro, né? Encontrou lá, termômetro do bulbo úmido, tá aqui, ó. Então, digamos que o bulbo úmido, vamos pegar algo parecido com o que a gente está agora aí. Digamos que o termômetro do bulbo úmido deu 10 graus Celsius, tá? E a diferença entre o bulbo úmido e o bulbo seco, T menos T', deu 2,2. Então, pegando aqui 2,2 com o 10, vai me dar 74% de umidade relativa. Então, ele me dá na hora, me dá muito facilmente essa variável. Né? No caso, vocês vão lá para frente, vão estar estudando a parte de incêndios florestais. Em incêndios florestais, existe um kit meteorológico que era utilizado antigamente. Tem até num filme, passou esses tempos aí, né? Homens de Coragem, para quem não assistiu aí, recomendo que assista. Né? Nesse Homens de Coragem, ele tem um momento que ele gira o psicrômetro para determinar a umidade relativa naquele momento. E você tem dentro desse kit meteorológico, você tem uma reguinha psicrométrica. Então, com essa régua psicrométrica, você consegue determinar a umidade relativa do ar. Por que a umidade relativa do ar é importante? Quanto menor a umidade relativa do ar, mais difícil de você combater os incêndios florestais. Quando você tem umidades relativas abaixo de 30%, fica muito difícil o combate aos incêndios. Tá? E o método gráfico, um exemplo aí para vocês, né? A umidade relativa em função das leituras de um psicrômetro não aspirado sob a pressão atmosférica de 750 milímetros de mercúrio. Então, a mesma coisa, a mesma limitação. Né? O gráfico tem a limitação de ser desenvolvido para uma determinada situação. Então, para um psicrômetro não aspirado e para uma determinada pressão atmosférica. Então, você tem um gráfico como esse. Então, o que você vai ver aqui? Ó? Temperatura do bulbo úmido. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Imagine que está 20 graus Celsius a temperatura do bulbo úmido e o bulbo seco 25. Então, você pega, junta essas medidas. Ó. Então, corre para cá, no bulbo úmido, e corre para cima do bulbo seco. Esse ponto de encontro aqui, subindo a linha, você vai ter a umidade relativa,
Indo para o lado direito, você vai ter a umidade absoluta, né? Então, aqui está em torno de 15, né? Tá? E indo para o lado esquerdo, aqui você vai ter a tensão de vapor de água, que é o nosso Ezinho. Então, aqui em torno de 15 aqui, né? Tá? Então, pegando na tabela, o que vai acontecer? Ó? O Ezinho está 14,53, então está bem próximo ali, né? Dos 15. E aqui do outro lado, a umidade absoluta está próximo dos 14. Então, aqui cada um deles são 2, né? Então, 2, 4, 6, 8 e 20, né? Então, aqui está próximo dos 14 e pouquinho. Bom? Então, é bem útil, né? E é bem rápido você determinar as várias... duas formas de representar a umidade atmosférica, umidade absoluta e umidade relativa, além da tensão de vapor de água, ou pressão real de vapor de água, né? Só que isso é feito para uma determinada condição. Então, se você vai trabalhar, vou trabalhar numa estação meteorológica, e essa estação meteorológica ela tem uma determinada condição ali ou eu quero determinar para uma determinada condição de pressão e de psicrômetro, você pode utilizar o método gráfico. A questão da variação diária da umidade do ar. Então, a umidade relativa do ar, ela apresenta um curso inverso ao da temperatura. Tá? Então, só voltando aqui, vamos fazer o seguinte. Eu estou falando para vocês que é assim, ó, você tem aqui um gráfico ao longo do dia, a temperatura, o que acontece com ela? A temperatura, ela sobe rapidamente e ela cai mais lentamente, que é aquilo que eu mostrei para vocês. O que vai acontecer com a umidade relativa do ar? A umidade relativa do ar, ela está alta de manhã, ela cai e depois ela aumenta. Tá? Então, aqui eu tenho a temperatura e aqui eu tenho a umidade relativa. Aí você pode perguntar assim, tá, mas por que acontece isso? Porque um é exatamente o inverso do outro. Porque a umidade relativa é igual a quem? Ezinho sobre Ezão vezes 100. Né? Só que esse Ezão aqui é uma função da temperatura. Então, quando aumenta a temperatura, aumenta também a minha capacidade de armazenar essa umidade. Se eu estou aumentando o denominador, eu diminuo a minha variável. Então, por isso que quando aumenta a temperatura, está aumentando aqui a temperatura, o que acontece? Aumenta o Ezão e, consequentemente, diminui a minha umidade relativa. Por isso que um é o inverso do outro. Tranquilo? Como que você calcula a umidade relativa diária? A mesma coisa da temperatura média. Temperatura média, lembra que a gente usava um lá, 7, 14, 21? Né? Aqui mesma coisa, você vai pegar a umidade relativa diária, vai pegar a umidade relativa das 7 da manhã às 14 da tarde e 21 horas da noite e divide por 3. Essa vai representar a umidade relativa diária. Isso pode ser feito também para o mês e para o ano. Então, em determinados locais, você vai ter uma umidade relativa maior, mensal ou anual, e outros menor. Então, tá aí o curso diário é o inverso da temperatura, em termos de umidade em porcentagem, né, umidade relativa. Aqui um gráfico que eu peguei do Cinepar, só para vocês verem e confirmar essa questão. Então, aqui está mostrando a temperatura, né, e o comportamento inverso aí da umidade relativa. A variação anual da umidade relativa umidade do ar, ela acompanha a precipitação. Né? Então, quer dizer, onde chove mais, você tem mais umidade. Por quê? Porque a precipitação é o processo de alimentação das fontes naturais
de vapor de água, e a cobertura do céu, né, é uma expressão visual, então, do processo de formação da precipitação. Então, exemplos aqui para vocês. Notem que, se eu pego o Ceará, no estado do Ceará, eu tenho uma precipitação de 971 milímetros de chuva. Umidade relativa no Ceará, 70%. À medida que eu aumento a precipitação, chegando aí a 2.700, né, em torno de 2.700 milímetros, no Amazonas, eu tenho 87% de umidade relativa. Tá? Então, um acompanha o outro. Certo? O nosso está aí em torno de 1.500 aqui, né, no estado do Paraná. 1.400, 1.500, 1.600. Exercícios que vocês terão lá na UFPR Virtual. Então, vamos lá, pessoal. Agora, essa semana, vocês treinem bastante esses exercícios. Tem bastante exercício para vocês fazerem lá, porque isso é um ponto bastante importante da meteorologia. Vocês saberem determinar, calcular ali a umidade relativa do ar e a questão do ponto de orvalho. Tá? Então, a gente vou passar com vocês aqui os exercícios que vocês têm lá, só para ver se vocês vão ter alguma dúvida. Então, primeiro exercício. Dados da tabela a seguir, temperatura dos termômetros do bulbo seco e úmido em graus Fahrenheit. Então, primeira coisa, você vai ter que transformar de Fahrenheit para Celsius. Então, relembrando um pouquinho da aula passada. Foram coletados em 3 Barras em Santa Catarina, em uma estação meteorológica situada a 860 metros sobre o nível dos mares, com uma pressão real normal de 695 milímetros de mercúrio. Completar a tabela calculando pelo método analítico os valores da umidade relativa do ar e, através da tabela de pressão máxima de vapor de água, o ponto de orvalho. Então, tem duas coisas aí: umidade relativa do ar e o ponto de orvalho. Tá? Considerar a utilização de um psicrômetro de ventilação forçada. Então, você tem ali o coeficiente instrumental de 0,00067 graus Celsius menos 1. Então, olha lá a tabela que vocês têm. Então, tabela em graus Fahrenheit. Primeira coisa é transformar tudo aqui, né? Você vai transformar aqui tudo para a temperatura em graus Celsius. Então, termômetro seco, depois termômetro úmido, termômetro úmido. O que você vai ter? Você tem a temperatura, né? Tem as duas temperaturas. Termômetro seco, termômetro úmido. Vai calcular, vai determinar lá o exão e o exão linha. Calculou exão, exão linha. O que você vai fazer na sequência? Calcular o exinho. Calculou o exinho, você consegue determinar a umidade relativa. Por que você consegue calcular a umidade relativa? A umidade relativa é Ezinho sobre o exão. Né? Então, a primeira parte aqui está resolvida. E como que eu calculo daí o meu ponto de orvalho? Aí você vai lá, você vai pegar esse Ezinho aqui, repetindo, vai lá na tabela 8, tá? Então, vou colocar até aqui para vocês, pessoal. Tabela 8. E você vai entrar nessa tabela 8 de forma inversa. Então, você vai ver o valor que mais se aproxima desse Ezinho lá dentro da tabela 8. Lá no meio da tabela. A tabela está aí. Você vai achar o valor aqui no meio que mais se aproxima dele. E daí você vai ver qual que é a temperatura correspondente. Grau e décimo de grau. E você vai colocar aqui. Significa o quê? Digamos que eu fui lá e achei 12,4. Significa o quê? Que abaixo de 12,4 eu vou ter a formação de orvalho. Então, vocês vão fazer isso, a mesma coisa para esses 5 casos. Tranquilo?
Depois tem mais esse exercício lá para vocês. Determinar a temperatura do ponto de orvalho. Se eu preciso determinar a temperatura do ponto de orvalho, eu preciso achar quem? O meu Ezinho, para entrar na tabela 8 de forma inversa. Considerar, então, tem aí o coeficiente instrumental e tem aí a pressão atmosférica. Primeiro caso aqui, eu estou dando para vocês a temperatura do bulbo seco e do bulbo úmido. Então, eu tenho T e tenho T'. Se eu tenho T e tenho T', o que eu vou fazer? Eu vou determinar, né? Então, eu tenho T, tenho T'. O que eu preciso? Eu preciso determinar o Ezão linha. Com o Ezão linha, eu vou calcular o Ezinho. Aí você vai perguntar assim, professor, mas você não calculou o Ezão linha, o Ezão? Por que você não calculou o Ezão? Porque nesse caso não precisa. Né? Aqui para o Ezinho, eu vou precisar o Ezão linha menos C vezes P, T menos T'. Então, nesse caso, eu não preciso, porque eu não vou calcular, eu não vou determinar a umidade relativa. Chegando aqui no Ezinho, eu vou lá na tabela 8 de forma inversa e eu consigo achar o ponto de orvalho. Mesma coisa aqui no exercício B. Tá? No exercício C muda um pouquinho. Opa, agora eu tenho temperatura do ar e umidade relativa. Eu tenho temperatura do ar, que é T, e eu tenho umidade relativa. Se eu tenho T, eu consigo calcular o Ezão. A umidade relativa, o que é? Ezinho sobre Ezão vezes 100. Não é isso? Então, o que vai acontecer? Com o T, eu calculei o Ezão, vou usar o Ezão aqui embaixo. Eu já tenho a umidade relativa, eu consigo calcular o Ezinho. Daí eu pego o Ezinho, entro na tabela 8 de forma inversa e consigo achar qual que é a minha temperatura do ponto de orvalho. E aqui, está sendo dada a depressão psicrométrica. Depressão psicrométrica, o que é? T menos T'. Então, se eu tenho a temperatura do bulbo úmido, que é o T', e eu tenho a depressão psicrométrica, eu consigo achar o T. Então, eu vou ter o T, vou ter T', né? Aí eu volto para esse modelo aqui de exercício. Tá? Depois, calcular através da equação adequada e comparar o valor tabelado da pressão máxima de vapor de água. Qual que é a equação adequada? A equação adequada é a equação de Tétens. O Ezão, né? Então, o Ezão é igual a 6,1078 elevado a 10, né? Vezes 10 elevado a, né? Então, o que você vai fazer? Vai calcular a pressão máxima de vapor de água para essa temperatura aqui, né? E comparar depois com o valor tabelado. Certo? Vou voltar aqui com vocês agora. Certinho aí, pessoal? Queria saber se ficou alguma dúvida. Por enquanto, acho que não. Não, tudo certo? Que bom assim, né? Então, pessoal, então vamos fazer assim. Então, tentem fazer os exercícios lá. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem ali no grupo. Né? Troquem aí figurinhas entre vocês, né? Ah, não entendi tal exercício. Podem ficar à vontade aí para trocar informação, tá? Daí, eu vou disponibilizar lá para vocês. Acho que hoje à tarde eu já disponibilizo. Aí você já tem mais tempo aí para fazer. Tá bom? Até para aproveitar o feriado. Certo? Tranquilo então, pessoal? Tranquilo. Então tá bom. Então qualquer coisa, manda mensagem e a gente vai conversando ali pelo nosso grupo do WhatsApp, tá?
Já vou parar a gravação aqui, daí eu disponibilizo para vocês.